Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Psicoandrologias, um canal para nós falarmos um pouco sobre a psicologia masculina, como funciona a mente do homem, como é ser homem na sociedade atual. Hoje então vamos falar um pouco sobre o papel dos esportes na psique masculina, sobre como ocorre essa relação entre os esportes e masculinidade. Eu vou focar aqui nos esportes, nos jogos esportivos, porque eu estou me baseando no livro Perspectives in Male Psychology, Perspectivas em Psicologia Masculina, mais especificamente capítulo 6, que fala sobre os esportes e exercícios físicos, mas pela minha experiência, ele é válido para todos os tipos de jogos, sejam eles de cartas, de tabuleiro, digitais, RPG de mesa e por assim vai. Bom, e o que nós precisamos ter em mente quando nós falamos sobre os jogos em geral ou os esportes em particular? Que eles sempre foram, ao longo de toda a história da humanidade, em todas as culturas das quais nós temos conhecimentos, sempre foram atividades predominantemente masculinas, no qual os homens realizam com mais frequência, demonstram maior interesse, tudo parece girar ou ter um maior envolvimento por parte dos homens. Claro que mulheres também jogam, também participam de atividades esportivas. Nós temos registros de sociedades em que as mulheres foram bastante ativas na realização de atividades esportivas, mas em geral sempre bem menos frequentemente, com bem menos intensidade do que quando comparados aos homens. E aí a crítica que se costuma fazer muitas vezes é de que os homens eles só demonstram mais interesse porque eles têm mais tempo livre, porque as mulheres elas geralmente ficam responsáveis pelas atividades domésticas, então elas não teriam tempo para usufruir dos jogos esportivos ou de outros tipos de jogos. Mas essa crítica ela tem várias falhas, como por exemplo, mulheres praticam exercícios físicos não esportivos com a mesma frequência que os homens, ou até mais frequência, como por exemplo a yoga. Se fosse um problema só de tempo, então homens também deveriam praticar yoga com mais frequência que mulheres, o que não é o caso. As mulheres tendem a assistir TV tanto quanto os homens, mas elas assistem menos programas esportivos, elas vão preferir assistir coisas como novelas, séries, ao invés de assistir programas esportivos. E as mulheres preferem gastar tempo com atividades não esportivas mesmo quando têm a oportunidade. Então, se você chega para uma mulher e falar, você vai ter, sei lá, uma hora livre para fazer o que você quiser, o que você escolhe fazer, é comum que os homens escolham alguma coisa relacionada aos esportes, enquanto as mulheres vão escolher alguma coisa não esportiva. Então, mesmo que as mulheres tivessem tanto mais tempo disponível que os homens, elas ainda assim participariam com mais frequência dos esportes. Então isso indica que os esportes têm um papel especial, um lugar especial na psicologia masculina. E o quão grande é essa diferença? Isso depende de vários fatores. Por exemplo, quando nós consideramos tudo o que geralmente pode ser chamado esporte, incluindo, por exemplo, patinação no gelo, ginástica olímpica e por aí vai, a diferença acaba sendo pequena. Mas quando nós comparamos os jogos competitivos com jogos não competitivos, geralmente a diferença ela acaba ficando bem grande. Homens em geral eles são bem mais competitivos, eles se engajam, se envolvem em competições com muito mais frequência, e essa diferença fica ainda maior se for um esporte em equipe, como um futebol, basquete, ao invés de um esporte individual como natação ou tênis. Além disso, cada sexo parece praticar esportes por razões um pouco diferentes. Se você pergunta para os homens, eles geralmente vão citar que eles desejam, que eles gostam de competir, de se sentirem desafiados. Tem a questão do reconhecimento social, praticar esporte muitas vezes dá status. E os esportes também são uma forma de aumentar a força física e a resistência muscular. Quando você pergunta para as mulheres por que elas praticam esportes, as respostas mais comuns geralmente envolvem emagrecimento, então controle de peso ou de aparência, e aumentar a agilidade e flexibilidade. Os esportes também, mesmo quando nós pegamos homens e mulheres que são igualmente envolvidos em esportes, os esportes que eles praticam geralmente mudam. Os homens focam mais nos esportes e nos exercícios físicos que envolvem força, e as mulheres naqueles que envolvem flexibilidade. E há várias evidências de que a testosterona ela tem um papel fundamental nessa relação que as pessoas têm com o esporte, no quão envolvida, no quão importante será o esporte na vida dessa pessoa. Por exemplo, níveis mais altos de testosterona geralmente indicam uma maior busca por status, e como acabei de mencionar, os homens relatam
praticar esportes para obter o status, praticar esportes é uma forma de obter status, enquanto esse não é um motivo normalmente mencionado pelas mulheres. Geralmente pessoas que têm mais testosterona também são mais competitivas, elas têm um desejo maior por competição, então novamente entra essa questão de que as diferenças sexuais elas aumentam quando nós comparamos jogos competitivos com não competitivos. Tem essa relação de que o homem joga para competir. Geralmente, níveis mais altos de testosterona também são relacionados a uma melhor habilidade de rotação mental, ou seja, você imaginar como é um objeto visto de outro ângulo, visto por outro lado. Isso ajuda você a se localizar no espaço, saber onde você está, para onde você tem que ir, qual a trajetória que um objeto em movimento vai fazer, o que é algo muito importante nos esportes normalmente. E também níveis mais altos de testosterona geralmente estão relacionados a maior força muscular. E aí isso tem levantado algumas teorias, algumas sugestões de por que como os esportes teriam surgido, qual seria a origem deles, por que nós criamos e nos envolvemos em atividades esportivas. Existem basicamente 3 teorias que têm algumas evidências a favor e são plausíveis. A primeira é o de treino de habilidades. Então, quando você está praticando um esporte, você geralmente treina habilidades que são importantes, ou pelo menos foram importantes ao longo da história da espécie humana, como o arremesso de objetos, capacidade pulmonar, de respiração, aptidão cardíaca, correr, carregar objetos pesados, uso da força e etc. A segunda teoria, que pelo menos pelo que eu tenho visto, parece ser a que a maioria das pessoas concorda até o momento, é de que os esportes seriam uma forma de guerra não mortal. Então, guerrear é algo bastante problemático, porque geralmente, mesmo que quando você ganha a guerra, você acaba saindo com mais prejuízo do que ganho. Você paga um custo muito alto. O ideal é você sempre evitar a guerra, mas nem sempre isso é possível. E aí os esportes eles serviriam como uma forma menos prejudicial, menos mortal de fazer isso. Então você cria uma situação no qual as pessoas elas têm que exibir habilidades que seriam necessárias numa guerra e supostamente o lado que ganhar o jogo esportivo é aquele que ganharia se fosse feita uma guerra de verdade. Então com isso você consegue saber quem ganha a guerra sem ninguém morrer, sem ninguém se ferir de fato. E aí, como ao longo da história evolutiva quem guerreia são os homens, uma característica universal da humanidade é que quando há guerra, os principais combatentes na linha de frente são sempre os homens. Os homens, então, eles foram selecionados, eles evoluíram para ter essa maior predisposição a se envolver em guerras, a coisas relacionadas a guerras, e aí eles acabariam tendo esse maior interesse nos esportes como uma forma de demonstrar que eles são bons guerreiros. E uma terceira teoria é a da exibição sexual. Então, essas habilidades que são exibidas nos jogos esportivos, como força, velocidade, etc., geralmente são características atraentes no parceiro sexual, principalmente atraente para as mulheres que vão querer um homem que possa protegê-las. Então, ao participar de um jogo, os homens eles estariam se exibindo para as mulheres para tentar seduzi-las, para tentar conquistá-las. E os esportes eles têm várias utilidades. Aquela que a maioria das pessoas deve conhecer e todo mundo já deve ter ouvido falar é o aumento da saúde física, da aptidão física. Então é bom para o coração, bom para o pulmão, ajuda em uma série de problemas físicos, mas também ajuda em problemas psicológicos, como a redução da ansiedade e depressão, aparentemente, e pode servir como uma porta de entrada para serviços de saúde. Então, um grupo na Inglaterra, no Reino Unido, eles conseguiram resolver o problema de que homens não vão aos psicólogos com muita frequência, que não usam os serviços de saúde, através de um jogo de futebol que era disponibilizado gratuitamente para quem quisesse nos fins de semana. Você podia ir lá no campus universitário, jogava lá por 1 hora, depois da partida, se você quisesse, você tinha um psicólogo disponível, um advogado disponível, uma pessoa para te ajudar a resolver problemas financeiros, um economista disponível, e assim eles viram que eles conseguiam atrair
os homens com muito mais facilidade do que ficar apelando para a ideia da masculinidade tóxica, de que os homens têm que aceitar que eles também têm problemas, que eles também têm fraquezas e procurar um psicólogo. Não, eles simplesmente podiam atrair esses homens através dos esportes. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curta, compartilhe esse vídeo com os amigos e familiares. Quem ainda não está inscrito, inscreva-se para receber notificação de quando sair vídeo novo e me ajude a manter o canal fazendo uma doação no link da descrição desse vídeo. Obrigado e até a próxima.